Olá, Betinhos e Betinhas! Eu sou Carla Macanhã do Diabetes Todo Dia e nesse vídeo você vai entender de uma vez por todas como fazer a temida contagem de carboidratos. Esse é um assunto que todo diabético tipo 1 já ouviu falar. Muita gente ainda não entende como fazer, outros entendem, mas não aplicam da forma correta, e outros entendem mais ou menos, mas ainda têm muitas dúvidas. Então, eu criei esse vídeo aqui para te explicar como você pode melhorar muito o controle do seu diabetes através dessa técnica que é bastante simples e fácil de aprender. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre por que a contagem de carboidratos é tão importante para quem tem diabetes tipo 1. E atenção! Tudo o que eu vou falar nesse vídeo é válido apenas para pessoas adultas com diabetes tipo 1. Diabéticos tipo 2 precisam ver com seus médicos se precisam ou não fazer uso de insulina. E crianças precisam de um cuidado todo especial porque as doses nelas são muito menores. Então tudo que eu for falar aqui vale apenas para adultos DM1, ok? Para nós, diabéticos tipo 1, contar carboidratos é essencial porque o nosso pâncreas não produz insulina. A insulina é o hormônio que ajuda a controlar o nível de açúcar no sangue e o nosso corpo não pode ter nem insulina de mais e nem insulina de menos. Ele precisa ter a quantidade certa de insulina. Como o nosso corpo não produz insulina, a gente precisa aplicar ela de forma externa, ou seja, através de injeções ou através de uma bomba de insulina. Uma pessoa que não tem diabetes tipo 1 não precisa se preocupar em contar carboidratos, porque o pâncreas dela regula automaticamente a quantidade de insulina necessária para manter o nível de açúcar no sangue equilibrado. Mas para gente, diabéticos tipo 1, é necessário fazer essa contagem para garantir que a gente está aplicando a quantidade certa de insulina antes da gente comer. Essa contagem de saber quanto de insulina aplicar para o que a gente vai comer é a chamada contagem de carboidratos. Contar carboidratos significa fazer uma conta matemática simples. A gente precisa saber quantos carboidratos que a gente está consumindo para poder calcular a quantidade correta de insulina a ser aplicada. Aplicar insulina de menos pode resultar numa glicemia alta após a refeição e geralmente quem conta carboidrato errado vai ficar com a glicemia alta o dia todo, porque a pessoa só vai medir a glicemia várias horas depois. Isso quando mede. Se essa pessoa tem o costume de deixar o nível de açúcar no sangue permanecendo alto por muito tempo, durante meses, anos, isso com certeza vai causar problemas de saúde graves, como danos nos olhos, nos rins, coração, amputações, todos aqueles problemas que a gente bem sabe quais são. Por outro lado, aplicar insulina demais pode causar hipoglicemia, que é quando o nível de açúcar no sangue fica muito baixo. A hipoglicemia pode levar a sintomas como tremores, tonturas, desmaios e, em casos extremos, pode ser fatal. E a melhor maneira de evitar aplicar insulina de mais ou de menos é exatamente fazendo a contagem de carboidratos. A contagem de carboidratos não é perfeita. Mesmo fazendo contagem, a gente pode dar uma errada, principalmente em comidas que não têm uma descrição clara de carboidratos. Às vezes, a gente vai num restaurante e não tem a menor ideia de quantos carboidratos tem naquele prato. Mas, apesar disso, é fato que contar carboidratos é muito melhor do que não contar nada. Tem muito diabético tipo 1 que ainda usa doses fixas de insulina para quando vai comer. E isso pode resultar naqueles problemas todos que eu falei sobre aplicar de mais ou de menos. E atenção, tá, pessoal? Tudo o que eu vou falar nesse vídeo é para pessoas com diabetes tipo 1. Se você tem diabetes tipo 2 ou não sabe qual é o tipo do seu diabetes, procure o seu médico antes de tomar qualquer decisão quanto à sua saúde. Então vamos lá! Agora que eu dei uma introdução sobre por que a contagem de carboidratos é importante, vamos entender rapidinho o que são os carboidratos, porque daí o entendimento vai ficar muito mais fácil lá na frente. Carboidratos são nutrientes encontrados em muitos alimentos do nosso dia a dia, que quando a gente come, o corpo transforma eles em açúcar, mais especificamente glicose, para que a gente tenha energia.
Alimentos que têm carboidrato são geralmente aqueles alimentos que não têm origem animal, como pães, arroz, frutas e doces. Muitos alimentos industrializados têm carboidratos e você pode facilmente ver a quantidade de carboidratos nos rótulos da embalagem. Alimentos de origem animal, como carne, frango, peixe e ovos, têm uma quantidade baixíssima de carboidratos, quase insignificante. E o que quase ninguém fala é que carboidrato não é tudo igual. Existem carboidratos melhores que outros. Isso porque existem dois tipos principais de carboidratos: os carboidratos simples e os carboidratos complexos. Carboidratos simples são encontrados em coisas como açúcar e doces e são absorvidos rapidamente. São eles os culpados de dar aquele pico de glicemia, sabe? Quando a gente come um doce, a nossa glicemia vai de 100 a 300 em questão de poucos minutos. Isso acontece porque eles são absorvidos muito rapidamente pelo nosso corpo, o que não é muito saudável. Já os carboidratos complexos são mais saudáveis porque eles não são absorvidos tão rápido pelo nosso corpo. São alimentos como, por exemplo, o pão integral, vegetais e tudo que tenha bastante fibra, porque a fibra ajuda a não ter picos de glicemia. O carboidrato é um nutriente que tem maior efeito sobre a glicemia, já que praticamente 100% do que ingerimos se transforma em glicose. Já no caso da proteína e da gordura, uma quantidade bem menor se transforma em glicose. Tá, agora a gente já entendeu o que é carboidrato, então vamos falar da contagem de carboidrato. Contar carboidrato significa entender aproximadamente quanto de carboidrato que você vai comer em uma refeição e, com essa informação, calcular a dose de insulina com base nessa quantidade. Ou seja, sabendo quanto de carboidrato tem um alimento, você vai fazer uma conta para descobrir quanto de insulina você vai tomar. Essa quantidade que a gente aplica de insulina para o que a gente comeu é chamada de bolos. Mas, Carla, como que eu sei quanto de carboidrato tem a minha comida? Existem muitas formas de você descobrir isso. O jeito mais simples é quando a gente está falando de comida industrializada. Aí na tela eu estou mostrando para você uma tabela nutricional de um alimento qualquer. Sempre vai mostrar a quantidade de carboidratos nessa tabela. Daí cabe a você calcular a quantidade do que você está comendo daquele alimento. Mas e quando a comida não é industrializada? E quando é uma banana ou um prato de arroz e feijão? Para esses casos, existem tabelas de contagem de carboidratos. A Sociedade Brasileira de Diabetes tem um manual de contagem de carboidratos bem completo que eu vou deixar o link aqui embaixo. Existem também aplicativos para celular que facilitam bastante a nossa vida na hora de contar. No começo é algo que a gente fica meio perdida, porque são muitas informações e é um mundo totalmente novo. Mas depois de algumas semanas, fazendo a contagem todo dia, a gente já sabe de cabeça quanto de carbo que tem uma comida só de olhar para ela. Porque a gente está sempre repetindo o que está comendo. É difícil você comer todo dia alguma coisa completamente diferente. É normal para a maioria dos brasileiros comer um pão quase todo dia, uma porção de arroz, uma de legume, um ovo, uma farinha, uma tapioca. Então a gente já vai automaticamente decorando a quantidade de carboidratos que tem naqueles alimentos que a gente sempre come. E daí a gente só precisa recorrer às tabelinhas quando a gente for comer algo muito diferente. Então, vamos fazer um exercício prático de contagem de carboidratos aqui. Vamos imaginar que você acabou de acordar e vai tomar o seu café da manhã. Nesse café, você vai comer um pão francês médio, um copo de café com leite sem açúcar e meio mamão papaya. Eu já fiz a pesquisa para você na tabelinha e já tô dando o resultado aí na tela. O pão tem 28 gramas de carboidrato, o copo de café com leite tem 12 gramas e o meio mamão tem 13 gramas, totalizando 53 gramas de carboidrato. Muito simples até aqui, né? Agora vamos a outro exemplo, tendo uma tabela nutricional.
Vamos imaginar que você quer uma sobremesa e que hoje você está merecendo comer um doce. Então você vai dar uma colherada no leite condensado. Então eu deixei aí na tela a tabela nutricional de uma marca de leite condensado. E olha que legal, a própria tabela já usa como referência uma colher de sopa. Já facilita a nossa vida. Dessa tabela, uma colher de sopa tem 11 gramas de carboidrato e você comeu 2 colheres. Então você consumiu 22 gramas de carboidrato. Simples assim. Você já conseguiu entender que contar carboidratos não é difícil, né? Vai requerer um pouco de paciência no começo. Você vai errar às vezes, mas o importante é aprender com os erros. Por exemplo, eu tinha muita dificuldade de contar carboidratos com pizza. Mas como eu sempre peço a pizza do mesmo lugar, uma hora eu acabei acertando. Hoje eu sei de cabeça quanto de carbo tem em cada fatia. É uma coisa que uma hora vai começar a acontecer com você também. Tá, agora eu tenho a quantidade de carboidrato. O que eu faço com essa informação? Agora você vai precisar efetivamente calcular essa quantidade de carboidratos para saber a quantidade de insulina que você vai aplicar. E atenção aqui, essa conta não é exata. Ela muda de pessoa para pessoa. Ela inclusive muda um pouco dependendo da hora do dia. Essa razão entre carboidrato que você come e a insulina que você tem que tomar se chama razão insulina-carboidrato. A razão insulina-carboidrato é uma forma de calcular quanta insulina você precisa tomar com base na quantidade de carboidratos que você come. Cada pessoa com diabetes tem uma razão que indica quanta insulina é necessária para equilibrar uma certa quantidade de carboidrato. Por exemplo, a sua razão pode ser de 1 unidade de insulina para cada 10 gramas de carboidratos. Isso significa que para cada 10 gramas de carboidrato que você come, você precisa tomar 1 unidade de insulina. A razão insulina-carboidrato ajuda a garantir que você está tomando a quantidade certa de insulina para a comida que você come. Usar essa razão ajuda a manter seu nível de açúcar no sangue mais estável e controlado, evitando que você tome insulina de mais ou de menos. E agora você deve estar se perguntando, mas Carla, como que eu vou saber a minha relação insulina-carboidrato? Quem vai te dar a sua razão insulina-carbo é o seu médico, ou seja, é ele que vai te dizer que você precisa de 1 unidade de insulina para cada 10 gramas de carboidrato, ou 1 para 15 gramas, ou para 20 gramas, por exemplo. E no começo, ele vai te dar um número que não vai funcionar logo de cara para você. Então, vocês vão ajustando aos poucos até achar a sua relação insulina-carboidrato ideal. Para facilitar o entendimento do vídeo, vamos supor que a minha razão de insulina carbo seja de 10, ou seja, eu preciso tomar 1 unidade de insulina a cada 10 gramas de carboidrato que eu consumo. Então, naquele primeiro exemplo do café da manhã, que deu 53 gramas de carboidrato, eu precisaria fazer 53 dividido por 10, ou seja, precisaria aplicar 5 unidades de insulina. Já no segundo exemplo, das 2 colheres de leite condensado, que deram 22 gramas de carboidrato, basta dividir 22 por 10. Apenas 2 unidades de insulina rápida e pronto. Tomei a quantidade certa de insulina. Agora você já sabe os benefícios da contagem de carboidratos, aprendeu o que são carboidratos, aprendeu como saber a quantidade de carboidratos em cada alimento, aprendeu sobre a razão insulina-carboidrato e, finalmente, aprendeu a fazer a conta que fecha tudo isso, que é calcular a quantidade de carboidratos versus a quantidade de insulina que você precisa tomar. Pronto! Você aprendeu metade do que você precisa para fazer uma contagem de carboidratos bem feita. Como assim metade, Carla? O que mais que falta, mais que eu preciso aprender para conseguir fazer essa bendita contagem de carboidratos? Para fechar com chave de ouro a nossa contagem de carboidratos, a gente precisa corrigir a nossa glicemia. Antes de aplicar a dose de insulina,
para o que a gente vai comer. Pensa aqui comigo, lembra do café da manhã que tinha 53 gramas de carboidrato? Você ia precisar aplicar um pouco mais de 5 unidades de insulina para ele, né? A gente fechou em 5 unidades. Mas e se a sua glicemia tivesse em 200 na hora que você fosse aplicar? As 5 unidades de insulina iam ser suficientes apenas para o que você comeu. Depois de algumas horas, a sua glicemia ia continuar em 200, que é uma glicemia alta. Então, imagina você ter feito tudo certo, mas continuar com a glicemia alta. Não é legal, né? Então, por isso que quando a gente faz a contagem de carboidratos, a gente precisa fazer duas coisas. Sempre medir a nossa glicemia antes de comer qualquer coisa e sempre corrigir a nossa glicemia. Já que a gente já vai tomar insulina para o que a gente já vai comer, então a gente já aproveita e corrige a glicemia, adicionando a quantidade de insulina da correção na quantidade de insulina para o que a gente vai comer. E para saber quanto de insulina a gente precisa tomar para corrigir a nossa glicemia, você precisa entender o que é sensibilidade à insulina. A sensibilidade à insulina é a quantidade que seu nível de açúcar no sangue cai com uma unidade de insulina. Por exemplo, se uma unidade de insulina reduz a sua glicemia em 50, isso é a sua sensibilidade à insulina. Essa informação é importante para ajustar as suas doses. E se você é diabético tipo 1 e ainda não sabe qual é a sua sensibilidade à insulina, você precisa correr atrás disso o quanto antes. Aproveita que você já vai ter que saber a sua relação insulina-carboidrato, então aproveita para que o seu médico te ajude a encontrar também a sua sensibilidade à insulina. Para facilitar o nosso exemplo aqui, a gente vai usar a sensibilidade de insulina de 1 para 50, ou seja, uma unidade de insulina baixando 50 de glicemia. Pronto! Agora a gente já tem tudo que a gente precisa para fazer uma contagem de carboidratos bem feita. Então vamos de novo aos nossos exemplos. Vamos dar o exemplo que nossa relação insulina-carbo é de 1 para 10, ou seja, uma unidade para 10 gramas de carboidrato. E vamos usar, nesse mesmo exemplo, que a nossa sensibilidade à insulina é de 1 para 50, ou seja, uma unidade baixa 50 de glicemia. Vamos voltar àquele café da manhã com um pãozinho, meio mamão e um café com leite. A gente já sabe que tudo isso tem 53 gramas de carboidrato. Mas agora, vamos fazer direitinho. Vamos medir a sua glicemia antes. A gente mede a sua glicemia e você tá com 200 de glicemia. Então agora a gente precisa fazer duas continhas rápidas. Primeiro, quanto tomar para baixar a sua glicemia para 100? Como você já tá com 200 de glicemia e a gente quer baixar para 100, então a gente precisa reduzir 100 da sua glicemia. Se a sua sensibilidade à insulina é de 1 para 50, é só fazer 100 dividido por 50, ou seja, 2 unidades. Pronto, a gente já tem a insulina para baixar a sua glicemia. Então vamos à contagem de carboidrato. Se a minha razão insulina-carbo é de 1 para 10 e são 53 gramas, é só calcular 53 dividido por 10, ou seja, 5 unidades. Agora é só somar essas 5 unidades do que você vai comer, as 2 unidades da correção e pronto. Você precisa de 7 unidades de insulina nesse exemplo. Muito fácil, né? Agora é a sua vez de calcular. Eu vou te dar a situação e daí vou falar para você pausar o vídeo e fazer os cálculos sozinha, combinado? Então vamos lá. Você vai calcular o exemplo do leite condensado. O rótulo tá aí na tela e a gente vê que cada colher de sopa tem 11 gramas de carboidrato. Só que dessa vez você comeu 3 colheres de sopa. Você fez a sua lição de casa e mediu a sua glicemia antes e a sua glicemia está em 150. Nesse exemplo, vamos supor que a sua relação insulina-carbo é de 1 para 10 e a sua sensibilidade à insulina é 1 para 50 também. Agora, pausa o vídeo e faça suas contas e só despause quando já souber exatamente quantas unidades de insulina a gente vai precisar tomar nessa refeição. Eu deixei todas as informações aí na tela. Pode pausar o vídeo agora.
Bom, se você já despausou o vídeo, é porque você já sabe a quantidade certa de insulina. Vamos calcular juntas então. Para facilitar, vamos primeiro calcular a dose de correção. Se você estava com glicemia em 150 e sua sensibilidade é de 1:50, ficou fácil, né? Se você quer que a sua glicemia fique em 100, basta tomar uma unidade de insulina para baixar de 150 para 100. Agora, vamos para a contagem de carboidratos. Você comeu 3 colheres de sopa de leite condensado. Cada colherada tem 11 gramas. 11 vezes 3 é igual a 33 gramas de carboidrato. Se a sua relação insulina-carbo é de 10, basta dividir 33 por 10, aproximadamente 3 unidades de insulina. Agora basta a gente somar essas 3 unidades com uma unidade da correção e pronto, são 4 unidades de insulina. Muito simples, né? Lembrando que isso é o básico que você precisa saber. Tem muito mais coisa que a gente pode falar. Existem contagens que tentam prever a gordura e a proteína também. A gordura e a proteína são exemplos de nutrientes que podem afetar a glicemia, mesmo não sendo carboidrato. Sabe por que a pizza costuma ser o pesadelo de todo diabético? Porque a pessoa vai lá e conta direitinho a quantidade de carboidratos para a pizza, mas 4 horas depois a glicemia dela tá lá em cima. Por que isso acontece? Porque a pessoa só fez a contagem de carboidratos, mas não fez a contagem de gordura. A mesma coisa para proteína. A pessoa vai no churrasco e come um montão de carne até não poder mais. Depois de algumas horas, a glicemia dela sobe, mesmo não comendo nada de carboidratos. Por que isso acontece? Enquanto carboidratos levam de 15 minutos a 2 horas para fazer efeito na nossa glicemia, as proteínas impactam a nossa glicemia após 3 a 4 horas e as gorduras só começam a fazer efeito após 5 horas. Então, para alimentos muito ricos em proteínas e gorduras, eles vão impactar a nossa glicemia entre 3 a 5 horas após a gente comer. Então, sempre que você come esse tipo de alimento, você deve medir a sua glicemia 3 horas depois, 5 horas depois e fazer as correções necessárias. E isso é uma coisa que você acaba se acostumando e levando para a sua rotina. Eu, por exemplo, nunca como pizza tarde da noite, porque eu não vou estar acordada 5 horas mais tarde para corrigir a minha glicemia. Então eu gosto de comer pizza no máximo umas 7 da noite, para quando for 10, 11 horas eu poder medir de novo e fazer a correção da minha glicemia. Se eu comer uma pizza, tomar a dose para o carboidrato e ir dormir, eu com certeza vou acordar com a minha glicemia lá nas nuvens. Então, à medida que você entende o impacto que alimentos com muita proteína e muita gordura causam no nosso corpo, você vai se adaptando para conseguir corrigir. E meus parabéns! Agora você tem tudo o que você precisa para começar a usar a contagem de carboidratos a seu favor. O segredo é não desistir e nem desanimar. Você vai errar algumas vezes e isso é parte do processo. Com a prática, contar carboidratos se torna muito fácil e até mesmo automático e te ajuda muito a manter o seu diabetes sob controle. Obrigada por assistir esse vídeo e se você foi um betinho ou betinha que ficou até o final desse vídeo comigo, comenta aqui embaixo. Aprendi a fazer contagem, para eu saber quem foram os guerreiros e guerreiras que ficaram comigo até aqui. E não se esqueçam que hoje, às 8 horas da noite, a gente tem uma live marcada para você tirar todas as suas dúvidas sobre contagem de carboidratos. Obrigada e até a hora da live.